Olá, amigos e amigas, aqui é Albuquerque no canal Justa Gestão. Hoje nós iremos falar sobre segurança do trabalho. E para tanto, teremos aqui conosco Ana Cláudia Moura e Orcélio Amaral. Amigos, muito obrigado por tê-los aqui conosco no Justa Gestão. Agradeço aos amigos que estão aí do outro lado aqui conosco. Peço que compartilhem esse vídeo, que comentem, que proponham novos assuntos. Se gostarem, deixem o ok. E também preciso falar que esse vídeo tem um apoio institucional da Sóspres Brasil. Peço aos amigos que visitem lá a Sóspres Brasil através do www.sospresbrasil.com.br. É uma empresa que tem como finalidade promover conhecimentos na área de segurança, a formação e qualificação do bom profissional e outros serviços no segmento da segurança empresarial. Então, Orcélio, muito bom ter você conosco aqui novamente, Ana também, e aos amigos que estão aqui. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre segurança do trabalho. Ana, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Albuquerque, pelo convite. Obrigada ao canal Justa Gestão, a Sóspres Brasil, que está apoiando o canal. Falar sobre segurança do trabalho é importantíssimo. Eu tenho formação na área de segurança do trabalho, também na área de engenharia e meio ambiente, e acredito que o tema hoje vai ser muito rico sobre o que as pessoas precisam realmente saber a respeito da segurança do trabalho de uma forma geral. Muito bom. Orcélio. Olá, tudo bem? Meu nome é Orcélio, sou técnico de segurança do trabalho, hoje exerço também a função de bombeiro civil, tenho também um vasto conhecimento no pré-hospitalar, e eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, parabenizar pelo assunto tão importante a ser nesse momento, e parabenizar também a Ana por ter ter a maestria no que ela exerce hoje, está de parabéns. E hoje eu acredito que vai ser bastante produtivo, um assunto muito importante. Obrigado. Agradeço aos senhores. Amigos, eu peço a permissão dos senhores me permitirem começar esse nosso bate-papo fazendo uma leitura que está no site saúde.brasil, saúde.abril.br, blog da Veja Saúde. Diz assim: a saúde ocupacional deveria ser uma preocupação constante para o empresário e para o trabalhador. No dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde e no dia 28, o Dia Mundial em Memória das Vítimas. Os números de doença ou acidentes relacionados ao trabalho é assustador. A cada minuto, uma pessoa se machuca no Brasil durante o serviço. A Previdência Social registrou, em 2018, 576.951 acidentes. É assustador. O número é assustador. Então, amigos, falando sobre segurança no trabalho, segurança do trabalho, eu começo, Ana, lhe fazendo uma pergunta, já que nós estamos em abril, nós temos o mês de abril como uma referência mundial para olhar com mais atenção para o tema segurança no trabalho, acidente no trabalho e do trabalho. Eu te pergunto, qual a distinção entre doença profissional e doença do trabalho? Bom, a doença profissional ou a doença ocupacional, né? A gente pode trazer aí essas duas nomenclaturas, e a doença do trabalho em si, né? O que é que diverge um pouco um do outro. A doença ocupacional ou profissional, por assim dizer, ela é relacionada no desenvolvimento do trabalho, né? Nas ações peculiares àquela determinada atividade, como, por exemplo, um colaborador que trabalha, por exemplo, com solda, ainda que ele tenha os equipamentos de proteção individual, a incidência daquela luz pode acarretar futuramente no desempenho das suas atividades a catarata, né? Já a doença do trabalho, ela envolve mais os aspectos da condição do ambiente que aquele colaborador está inserido. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui um setor, né, de uma determinada empresa, onde o ruído ele é extremamente intenso e ainda que a empresa
ela desenvolva ações de prevenção de acidentes ou de aplicabilidade, né, das proteções coletivas e das proteções individuais, por exemplo. O setor ele tem muito ruído e é feito todo um revestimento de acústica para que esse ruído seja minimizado, e aquele trabalhador ele usa o protetor auricular e o protetor tipo concha. Então, a gente tem 3 barreiras para minimizar o risco, a incidência daquele colaborador futuramente desenvolver alguma doença do trabalho, mas ainda assim ele fica sujeito ao desempenho das suas funções, das suas atividades laborais ao longo da vida, ele desenvolver a perda auditiva ou a surdez por completo. É basicamente essa a diferença, né? A doença ocupacional, ela vem através do desenvolvimento realmente da atividade, e a doença do trabalho, ela pode ser desencadeada pelo ambiente que aquele colaborador ele está inserido. Perfeito. Océlio, segundo observação, números da OIT, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de registros de acidente de trabalho, ficando atrás da China, Índia e Indonésia. É um ranking muito ruim. Com base nisso, eu te pergunto, quais são os acidentes de trabalho mais recorrentes hoje em dia? O que mais se registra? Qual o tipo de acidente mais recorrente? Tá. A gente pode até classificar que esse absurdo de acidente, a gente pode classificar que eles podem acontecerem de forma física, química ou biológica. Mas, no meu entendimento, o que mais ocorre, mais recorrente são os acidentes físicos. Até porque a construção civil, pelas estatísticas aí, é um dos setores que mais acontece acidente. Inclusive, nós temos até agora completando 50 anos, de um acidente muito grande que teve em Minas Gerais. Agora fez 50 anos, agora em abril, que foi um dos maiores acidentes que houve devido a um desabamento de uma estrutura lá, trabalhada, construída lá na época. Então, a gente tem esses 3 aspectos, a gente pode classificar em 3 aspectos. Inclusive, eu posso até citar, pessoal, que eu vivenciei, trabalhando em grandes empresas aqui no Porto, aqui no Pecém, no Porto do Pecém, e mesmo na indústria, o maior índice de acidente era físico. Até foi feito um trabalho pela equipe multidisciplinar, e aí foi descoberto que era nos trajetos, eram as pessoas que iam trabalhar e voltavam para suas casas de moto, entendeu? E aí era considerado também um acidente de trabalho. Foi feita uma parte educacional, um trabalho educacional não resolvido. O que aconteceu? A empresa decidiu que o funcionário, o colaborador, ele não podia mais trabalhar de moto. Então, foi a parte sanada desse tipo de acidente físico. E aí tem, nas próprias empresas, tem a questão dos produtos químicos, que muitos colaboradores não são treinados, não conhecem a física, e aí gera também acidentes graves, com intoxicações. E também na parte biológica, hoje nós estamos na pior fase. Eu nunca vi igual. Hoje a gente tem aqui, com essa pandemia, ela engloba e acaba até chega a muito parelha com os acidentes físicos também. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Dentro do direito do trabalho, na seara mais jurídica, se percebe muitos embates, escutando, estudando contextos de juízes do trabalho, eles falam que tudo é muito subjetivo, porque uma parte alega e apresenta os seus argumentos, a outra da mesma forma, e acaba que essa celeuma não é uma situação fácil de ser sanada. Mas, efetivamente, como profissionais que os senhores são, esquecendo
o aspecto jurídico, esquecendo o aspecto trabalhista no sentido da ação propriamente dita. Quem mais incorre para a ocorrência do trabalho? Isso eu pergunto para os dois, dentro da vivência dos senhores. O empregado, porque negligencia a utilização e deixa de seguir as normas instituídas pela companhia, ou o empregador, a empresa, por não ter um SESMIT atuante, por não ter políticas de segurança bem definida, por não ter a disponibilização, por não fazer a disponibilização dos equipamentos individuais e coletivos de proteção do trabalho ou do trabalhador. Quem mais incorre? Olha, empregado ou empregador? Falando um pouco assim da vivência, trabalhei durante um certo tempo em construção civil e a gente sabe, até a Lucélia mencionou, é uma das áreas que o índice de acidente é muito grande. A indústria têxtil, a gente também se depara com situações da ocorrência de acidentes de diversas formas, mas assim, hoje eu percebo que existe uma evolução muito grande nessa consciência prevencionista do empregador e do empregado. Em algum momento atrás, a gente pode perceber que essa cultura de segurança do trabalho ela era vista com um certo distanciamento. Mas quando o colaborador ele incorre em um acidente, tanto perde o colaborador, como a sua família, como a empresa que, porventura, tem que afastar aquele colaborador por 15 dias, mantendo o seu salário, e precisa treinar uma mão de obra nova para colocar naquela função até que esse colaborador volte. Se ele ficar afastado por meio do INSS, a empresa ela tem um custo para manter uma pessoa ali, onde ela vai ter que treinar novamente, mostrar como funciona o setor novamente. Então, eu entendo que há uma perda dos dois lados, mas que hoje a gente percebe que as empresas elas têm investido muito mais nessa questão da segurança do trabalho, elas têm disponibilizado para os seus colaboradores os equipamentos de proteção individual, elas têm trabalhado nas proteções coletivas e eu entendo que hoje, eu me perdoe aquelas pessoas que de repente discordam, mas a minha opinião, o trabalhador ainda tem perdido muito pela falta de consciência de que ele realmente precisa seguir as diretrizes das empresas, no sentido de uso do equipamento, a salvaguarda desse equipamento, a manutenção e a higienização desse equipamento. Hoje em dia, a gente ainda consegue perceber trabalhadores que saem do seu ambiente de trabalho com óculos, com a bota, achando que aquilo ali é, infelizmente, um acessório para que ele utilize fora da sua atuação dentro do ambiente laboral. Então, acredito que hoje o colaborador ele perde por não ter essa consciência, ainda que as empresas invistam hoje em treinamentos, em capacitações. Eu acredito que hoje o colaborador ainda tem perdido muito, mas muito pela sua falta de consciência. Célio? Também concordo com a Ana, ficou muito feliz em suas palavras, e é bem notório que não vou dizer há muito tempo, mas há um tempo atrás, as empresas não se preocupavam tanto em qualificar seus funcionários. Eles achavam que só passar um EPI era o suficiente, não investiam. Achavam que as pessoas não tinham conhecimento de buscar seus direitos e aí acabava ficando muito de uma forma acomodada. Só que hoje eu vejo que as empresas estão investindo em segurança. Descobriram que vale a pena investir. Não só na parte de material, mas na parte de qualificação, investimento na parte da equipe multidisciplinar para que possa fiscalizar, possa orientar. Então, eu acredito que houve uma evolução muito grande da parte empresarial e quem acaba hoje buscando aumentar esse índice realmente de acidente é o próprio trabalhador, porque já inicia o funcionário chegando sem nem sequer fazer seu checklist pessoal. Ele já sai de casa deixando a desejar, porque nem seu checklist pessoal ele faz. Então, ele chega, muitas vezes no trabalho,
sem uma boa capacidade física ou psicológica para iniciar seu dia de trabalho, e aí não consegue atender às diretrizes, como a Ana falou, as normas da empresa, não obedece às determinações, não usa os EPIs adequados, e através disso ele fica muito propício a acontecer um acidente com ele. Então, o funcionário, ele realmente, infelizmente, apesar do que houve uma evolução muito grande na parte de investimento, qualificação, mas o funcionário ele ainda é muito culpado por esse índice muito alto de acidentes. Eu concordo com os senhores. Infelizmente, ainda é perceptível isso. Ao longo desse tempo aí que eu trabalhando naturalmente, eu já trabalhei na indústria têxtil, já trabalhei na indústria calçadista, logística, e se percebe ainda, infelizmente, viu, Océlio? Desculpem os amigos por estarmos aqui falando, mas infelizmente é o que de fato se percebe. Se percebe sim, muito ainda a negligência do empregado em seguir as doutrinas, seguir as diretrizes de trabalho, usar o EPI de forma correta. Isso que você falou da questão da condição. Muitas vezes a pessoa negligencia o descanso, vai trabalhar de manhãzinha cedo, fica até alta hora na noite, não tem o descanso devido, e, consequentemente, ele chega já para trabalhar cansado, ele chega já debilitado, e ele chega, assim, infelizmente, com a sua segurança comprometida. Porque antes de qualquer agente, o próprio indivíduo, o próprio ser humano precisa ter a consciência que ele tem que ser e sempre será a primeira pessoa a zelar, a primar pela sua segurança, pela sua integridade. Isso, infelizmente, é perceptível. E como a Ana falou, o absenteísmo, o acidente de trabalho, a ausência, custa sim muito caro. Custa muito caro para o empregado, porque sofre muitas vezes um dano irreversível no seu corpo, para o empregador, que precisa fazer uma reposição, e é muito caro também, invariavelmente, para o governo. É muito caro. O absenteísmo, o acidente de trabalho, o afastamento, ele é muito caro. E vejam só, é um número alarmante. Segundo levantamentos do Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, a cada 3 horas e 40 minutos, um empregado morre em decorrência de acidente nas atividades laborais. Olha como isso é assustador. A cada 3 horas e 40 minutos, uma pessoa perde a vida em decorrência de acidente de trabalho. Com isso, nós não estamos procurando culpado. Por que se traz um dado dessa relevância? Para mostrar que, infelizmente, isso é um fato real, isso acontece e muitas vezes aquele ponto de partida para aquele incidente pode ser, não estou dizendo que pode ser um ato de negligência. Né? Então, é importante que o trabalhador, é importante que o empregador entendam a importância dessa via de mão dupla para que ambos possam estar seguros e, consequentemente, o acordo, o contrato de trabalho seja seguido da melhor forma. Aí, Ana, eu vou te fazer uma perguntinha, porque se ouve falar muito, da forma que eu te fiz a provocação sobre a doença profissional e a doença do trabalho, eu vou te perguntar, por favor, o que vem de fato a ser um acidente de trabalho? Bom, se nós formos buscar na lei, na legislação, enfim, a gente tem um conceito, né, já descrito sobre o que seria acidente de trabalho, tá disposto no artigo 19 da Lei 8.213, de 91, e ele traz no seu artigo que é o que ocorre no exercício do trabalho, a serviço da empresa ou do empregador. Pode ser doméstico, né, a gente tem aí as relações de trabalho doméstico, pelo exercício desse trabalho que
possa provocar a lesão corporal, né, do corpo, ou perturbações funcionais. Essas perturbações ou essas lesões, elas podem acarretar em morte do segurado, né, ou a perda e ainda, né, a redução permanente das capacidades motoras, né? Ana, me permite, por favor, uma interrupção. Sim. Já que você trouxe a Lei 8.213, de 24 de julho de 91, me permite, por favor, ler o caput desse artigo, artigo 19, que diz assim: acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou empregador doméstico. Importantíssimo. Eu quis ressaltar essa questão, eu quis ler a lei, porque você falou e foi muito feliz quando você diz do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, por que eu te pedi permissão para ler o caput inteiro desse artigo 19 da lei citada? Para que as pessoas entendam que, de fato, quando a Ana traz essa informação conceitual, quando o Orcélio traz essa discussão que, infelizmente, ela é fática, não é simplesmente para sermos chatos, para atribuir a A ou a B determinada culpa, mas é porque, de fato, existe um regimento que preconiza ações e, consequentemente, ele cita direitos e deveres de ambas as partes. Muito obrigado, Ana, e você foi muito feliz quando você trouxe essa questão do empregado doméstico ou empregador doméstico, porque essas pessoas, esses profissionais, estão também igualmente amparados e estão também sujeitos à doença e ao acidente no e do trabalho. Obrigado. Vai lá, segue, por favor. Então, quando a gente fala em trabalhador, quando a gente fala de acidentes, a maioria das pessoas elas trazem esse contexto para dentro da indústria, né, para a construção civil, e acaba, de alguma forma, negligenciando o trabalhador doméstico, como a referida lei, inclusive, cita, né? Então, a gente consegue perceber, dentro da legislação, que esse trabalhador doméstico ele também pode, sim, sofrer um acidente. Existem aí as doenças mais comuns do trabalho, que a gente, né, por assim dizer, a gente chama de LEI-DORT, que seriam as lesões por esforço repetitivo ou os distúrbios osteomusculares, que, infelizmente, eu acredito que, por ser um dos mais comuns, é o que mais traz afastamento do trabalho, não só propriamente o acidente em si, mas dentro desse artigo 19, quando ele fala que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ainda que esse trabalhador ele esteja desenvolvendo alguma atividade, ele encerre o expediente dele, e aquele empregador solicite para que ele faça alguma atividade extra, campo de atividade dentro da empresa, por exemplo, comprar uma peça para uma determinada máquina, ao final do dia do teu expediente, ele vai numa loja, vai fazer a compra. O Orcélio também mencionou sobre essa questão do trajeto, né, dos acidentes de trajeto, e esse trabalhador, porventura, se envolve em algum tipo de acidente nesse sentido, ele também tem aí, a gente tem a legislação, teve mudanças, retornou novamente com essa questão do acidente de trajeto, e aí o colaborador, por muitas vezes, por falta de conhecimento, acaba se envolvendo numa situação nesse sentido, e ele realmente, hoje, novamente, continua sendo aí amparado pela lei nesse sentido do acidente de trajeto. Então, precisa-se ter, sim, um pouco de cautela nesse sentido. Concluir meu expediente de trabalho, vou para onde? Vou fazer alguma atividade referente à empresa fora, extra, horário do expediente? Então, tem que ter um pouco de cuidado também nesse sentido, para que não haja aí situações adversas no sentido da empresa, como o senhor bem mencionou. A empresa ela perde, o colaborador perde, as famílias perdem, no sentido financeiro, mas principalmente na questão psicológica, que o trabalhador acaba sendo afetado diretamente. Uma coisa interessante. Ficar afastado pelo INSS já não para o trabalhador, não é bom. Ele vai ter perdas, né, salarial, redução de valores, e acho que isso tudo, para que ele tenha consciência, quando a gente vai falar de treinamento de segurança do trabalho, acho que o Orcélio concorda comigo, como segurança do trabalho em si, como técnicos que somos,
a gente bate muito nesse ponto da perda que esse colaborador tem, porque a consciência dele vem a partir do momento que a gente fala em valores e em perdas, né? Perdas realmente no sentido físico, né? A incapacidade para elaborar e para ter as suas atividades corriqueiras do seu dia a dia, como, por exemplo, sair com a família, praticar um esporte, isso tudo acaba sendo afetado e o colaborador ele tem que ter essa compreensão. Ana, eu vou fazer 2 adendos em cima da sua fala e resgatar um pouquinho do que o Océlio falou há pouco. Inclusive, em um outro momento, em outro vídeo que fizemos, outro bate-papo como esse, o Océlio fez menção à importância de como o povo está vendo a necessidade dos cuidados, das ações preventivas no sentido da prevenção quanto à Covid-19. Isso é interessante. Aí eu vou falar da Covid-19. Eu acho que, claro, queira Deus que isso passe logo. Mas essa doença trouxe para o ser humano, eu acredito, que o ser humano passou a perceber o quanto ele é frágil, o quanto a doença, no caso lá a Covid, ela chega, ela alcança a todos, e o ser humano passou a ter a noção de quanto é importante a saúde. Hoje não se pede mais emprego, hoje não se pede mais prosperidade, hoje se pede saúde. E é interessante que essa mesma conscientização seja também trazida aqui para esse assunto, para o ambiente laboral. Por quê? Porque, como você falou, Ana, estar afastado, você perde de N formas. E, sobretudo, a questão da saúde. Porque você não está afastado porque simplesmente você quis afastar. Então, você perde financeiramente, a empresa perde financeiramente, o Estado, o governo perde porque parte desse custo é diretamente bancado pelo governo, embora aquele dinheiro que esteja lá no governo não for o governo que produziu, o dinheiro que está lá está graças ao nosso trabalho, graças à nossa contribuição, mas aquele dinheiro que está sendo pago ao segurado poderia estar sendo investido na saúde, na educação, mas não, está mantendo aquele segurado porque ocorreu um incidente, ocorreu aquele fato danoso que fez com que aquela relação laboral sofresse uma interrupção. Então, é muito importante que esse homem tenha essa consciência. Aí eu vou falar um pouquinho do que o Océlio falou sobre o acidente de trajeto e que você também falou. A nossa legislação brasileira passou praticamente um ano dizendo não é mais. De repente viram que era uma loucura, foi uma loucura ter excluído o rol do acidente de trabalho, o acidente de trajeto, e voltou-se a ser vigente no Estado brasileiro. Mas o empregado ele precisa ter uma noção de uma coisa. O acidente de trajeto ele é configurado independente do meio utilizado. Se seja bicicleta, seja motocicleta, seja um veículo particular do empregado, seja o veículo fornecido pelo empregador, seja terrestre, seja aéreo, seja qual for, sendo entre casa-trabalho, trabalho-casa, será configurado o acidente de trajeto. Agora, veja só, aí é onde eu faço o adendo. É muito importante que o empregado use seus meios próprios para ir ou vir, tenha a consciência de que não é simplesmente eu estar no caminho, eu estar no trajeto. Existe também uma informação que ela é subjetiva. Por exemplo, eu gasto usualmente 45 minutos para ir da minha casa para o trabalho. Consequentemente, eu gasto 45 minutos, ou um pouco mais, a depender do trânsito, do trabalho para a minha casa. Ocorre que eu me acidento 3 horas depois, o encerramento efetivo da minha jornada. Aí eu não estou dizendo que eu encerro às 18 e me acidentei às 21, eu estou desamparado. Não, eu posso, por algum motivo, ter ficado até às 21. Tudo bem. Agora, o empregado ele não pode sair efetivamente do trabalho, mesmo que ele esteja dentro do trajeto, mas acidentou-se às 21 horas. Gente, não tem como alegar, defender a tese do acidente de trajeto. Isso não tem sustentação.
Então, o empregado ele precisa ter essa noção para que ele não incorra nesse erro e, consequentemente, venha pedir algo que não é devido, que não é legal, que não é correto. Então, é isso aí que eu queria fazer esse adendo sobre isso. Océlio, via de regra, quais os segmentos laborais que registram mais incidência de acidente de trabalho? Atualmente, eu ainda entendo que seja na construção civil, porque é um segmento que existe grandes números de funcionários. A cultura, infelizmente, a gente tem que ser bem sincero, a cultura ainda deixa muito a desejar, apesar do que, como se falou antes, já acontece um investimento bem alto na questão de uma equipe multidisciplinar, com muitos treinamentos, com capacitações, mas o funcionário ele ainda deixa muito a desejar na questão do uso do EPI. Ele não segue de forma criteriosa a maneira de usar o EPI, nos trajetos que lá eles pretendem, tem que percorrer, eles deixam a desejar. A Ana deve saber mais do que eu que se eles puderem fazer um atalho, mesmo correndo risco, eles fazem. Então, o índice de acidente, infelizmente, a construção civil ainda lidera. Infelizmente se percebe isso. Como a Ana bem falou, a construção civil, também a parte metalúrgica também, se percebe muito isso. Na indústria calçadista se percebe, se registra também muitos acidentes e, infelizmente, mesmo havendo essas políticas, mesmo havendo essas diretrizes onde as empresas adotam e procuram conscientizar, a natureza do trabalho, por ser muitas vezes, de fato, um trabalho muito braçal, assim, é uma atividade realmente que necessita da intervenção direta do homem, faz com que ocorra isso. Infelizmente, Océlio, é isso mesmo e você está certo. Ana, quais os fatores contribuem para a ocorrência do acidente de trabalho? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, quando nós falamos acerca das atividades ou responsabilidades empregado e empregador. Mas, assim, de uma forma sintetizada, o que mais ocorre de fato? O que mais contribui? Bom, eu entendo que, pela experiência que a gente tem, o que a gente vivencia, o que a gente busca por entendimento, por literatura, mas, sobretudo, a vivência, e a norma mesmo, ela trata sobre isso, sobre a negligência, né? A imprudência do colaborador sobre diversas atividades. Então, eu diria que a negligência e a imprudência do colaborador, nesse sentido, é o que tem trazido realmente esse quadro, essa questão dos acidentes de trabalho de uma forma geral, né? O Océlio falou sobre a construção civil, que é um dos campos de atuação que mais incorrem acidentes de trabalho, e realmente, se a gente for ver na literatura, se a gente for ver nos estudos, o índice de acidente de trabalho na construção civil é muito grande, e a gente vê, a gente tem aí algumas obras que a gente passa no dia a dia, você consegue perceber, você consegue avaliar o trabalhador atuando em altura, por exemplo, mas sem os equipamentos de proteção necessários para aquela atividade, para o desenvolvimento daquela atividade, ou se ele está usando o equipamento, ele não está devidamente, em falando de trabalho à altura, devidamente ancorado, né, para que ele tenha o mínimo de segurança possível. Então, eu diria que a imprudência do colaborador, ele traz, infelizmente, o aumento desses índices, né? A gente percebe no decorrer das nossas atividades que quando a gente vai iniciar uma atividade com um determinado colaborador, em determinada situação, ele tem sempre as mesmas respostas para a gente: eu já faço isso nunca aconteceu,
então não preciso usar o capacete, eu não preciso usar o cinto. Então, a gente, enquanto técnico, a gente tem essa responsabilidade, tem até uma certa dificuldade em conscientizar o trabalhador nesse sentido, né? De que nunca aconteceu, mas pode acontecer. Isso. O fato de se trabalhar muito tempo naquela atividade e nunca ter acontecido foi um fato alheio, né? A sorte, digamos assim. Amigos e amigas, muito bom tê-los aqui conosco. Infelizmente, o nosso evento está acabando. Ana, você abriu aí, você deixou uma deixa para falarmos no próximo encontro sobre a responsabilidade civil. Quando você falou aí na questão da culpa, da negligência, da imperícia, cabe falarmos um pouquinho acerca disso num outro momento. Porque como falamos um pouco sobre o custo, o quanto é oneroso o acidente de trabalho, o afastamento, quanto é danoso, então eu já faço um convite aos senhores para que no próximo evento nós possamos falar um pouquinho acerca disso. Ana, eu te peço para que você fale também um pouquinho, de forma bem finalizada, o nosso tempo está acabando, acerca do teu produto lá na Sócios Brasil. Sei que você está produzindo um curso, preparando um curso para colocar na plataforma. Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Sim. Primeiramente, quero agradecer ao canal pelo convite. Sim, bacana. A gente retorna aí um outro vídeo falando um pouco mais sobre essa questão da segurança. Na Sócios Brasil, estou desenvolvendo um trabalho sobre segurança do trabalho. A gente está desenvolvendo aí algumas aulas no sentido de prevenção de acidentes, falando um pouco sobre as normas regulamentadoras, NR5, NR6, fazendo um mesclado sobre o link de cada norma, e eu espero que os amigos que estão nos assistindo agora possam acessar lá a Sócios Brasil, o site, ver a plataforma, ver o que a Sócios Brasil tem de desenvolvimento no campo de atuação da segurança e da segurança do trabalho, que é extremamente importante. Acho que o profissional da área de segurança patrimonial, o profissional da área de segurança do trabalho, que casam muito nesse sentido da atuação diária no dia a dia, né? Precisam realmente estar capacitados e informados acerca da sua atuação. E a Sócios Brasil, ela está trabalhando nisso, ela está trazendo essa diversidade, essa gama de conhecimento. Eu acho que é importante as pessoas que estão assistindo visitar o site, de repente, ter essa compreensão sobre o que é a Sócios Brasil e o conhecimento da segurança patrimonial, da segurança do trabalho. Tá. Célio, então, amigo, muito obrigado por tê-lo aqui conosco, mais uma vez no canal Justa Gestão. Não tenho dúvida de que fizemos um grande bate-papo e irá com certeza ser útil aos nossos amigos e amigas que estão lá do outro lado, nos acompanham aqui pelo YouTube, no canal Justa Gestão. Eu lhe peço que faça as suas considerações finais, faça os seus comentários. Fique à vontade, por favor. Tá. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de estar participando mais uma vez em um assunto tão importante. Queria também parabenizar a Ana por ela estar iniciando esse trabalho também, que com certeza vai ser um sucesso. Desejo que o sucesso venha o mais rápido possível. E avisar o pessoal do canal que lá a gente, devido ao nosso tempo ser curto, a gente vai deixar mensagens ou mais coisas esclarecedoras sobre o assunto que a gente debateu hoje, devido ao tempo ser curto. E lá a gente vai continuar debatendo, esclarecendo algumas dúvidas, algumas perguntas que porventura surjam, e a gente vai estar sempre à disposição, e trabalhando para que a gente possa esclarecer um pouco mais sobre essa situação de você ter mais consciência que a prevenção é a melhor opção. Muito obrigado. Perfeito. Você foi muito feliz agora. A prevenção é a melhor opção. É a melhor opção, é a opção mais barata, é a opção mais segura, é a opção que realmente preserva a vida, é a opção que realmente preserva o emprego, é a opção que preserva a saúde financeira do empregador. Então, amigos e amigas, Ana, Océlio, eu agradeço por tê-los aqui conosco, aos nossos amigos
do canal Justa Gestão, eu mando um abraço. Agradeço mais uma vez ao apoio institucional da Sóspres Brasil. Visitem lá a plataforma www.sospresbrasil.com.br. Lá vocês irão encontrar produtos destinados à qualificação profissional, à consultoria e equipamentos de segurança de uma forma em geral, produtos de segurança de uma forma em geral. Peço que todos se cuidem, desejo muita paz, muita saúde e até o próximo, se Deus quiser. Obrigado, Ana. Obrigado, Océlio, e até o próximo. Um abraço fraterno e um ótimo final de semana. Obrigada.